o mínimo que ela tem que fazer, ela tem que ser engajadora, né? Uma boa história é que você começa a ler, ou a escutar, ou a assistir, e você vai até o fim. Exatamente. E eu acho que uma boa história também, ela não precisa ter explicação. Se você contou a história e a pessoa não entendeu, você tem que explicar a história porque a história é ruim. Então... É igual contar piada, né? O significado da piada, né, cara? Exatamente, a piada é ruim. Uma boa visualização de dados, ela não conta a história que o analista teve. Um exemplo, o analista, quando está fazendo análise, ele vai buscar diferentes coisas, ele vai botar X contra Y, Y contra X contra Z, etc. Vai tentar fazer um monte de coisa diferente para tentar chegar no resultado e entender a história, né? O erro que o analista comete, ou que o cientista de dados comete na hora de contar a história, que torna a história ruim, e a visualização de dados ruim, é que ele pega exatamente esse mesmo script que ele fez na cabeça dele, como ele chegou até aquele resultado, e tenta replicar isso. E o que a audiência quer não é isso. A audiência quer um negócio mastigado, quer saber a história só, não quer saber como você chegou lá. Então, como chegar lá é importante você ser reprodutível, né? Para a pessoa conseguir fazer de volta, entender como aquilo foi calculado, isso é importante. Mas agora, saber você contar toda a história de volta do beabá, desde onde o dado veio, até como que você fez o group by, putz, isso aí não gera valor nenhum. Perfeito, cara. Pensando na sua fala aí, por exemplo, um artigo científico, ele pode ter uma boa história sendo contada por trás. Mas uma boa história na área de dados não precisa seguir a fórmula de um artigo científico, né? Você não precisa de, sei lá, mostrar 80 histogramas antes de mostrar a conclusão do seu estudo ali e tudo mais. A pessoa não está muito interessada em ver tudo que rolou em backstage, né, cara? Exatamente. Uma história não tem que ser um paper, e tem um canal que eu gosto no YouTube que ele faz exatamente um trabalho sensacional em cima disso, que é um canal chamado 2-Minute Papers. Eles pegam um determinado paper e, né, eles não vão ler o paper todo no vídeo, mas eles transformam no vídeo de aproximadamente 3, 4, 5 minutos sobre o que é aquele paper, sabe? Então ele começa a fazer ali as visualizações, começa a fazer a história sendo contada em 3 minutos de um paper que às vezes tem, sei lá, 30 páginas, tá ligado? E fica uma coisa muito legal, muito engajável, assim, você quer ver aquela história toda. E eu acho que é muito disso que o Sonek falou, né, cara? De você sintetizar o pensamento daquela sua análise, que seu notebook maluco, que se alguém bater o olho vai surtar. É você pegar aquela análise toda e sintetizar em algo que a sua audiência entenda, né, cara? Para de tentar explicar o que você usou, rede neural recorrente, uma CNN, uma GAN para resolver o problema. Explica só o que a audiência quer saber, sabe? Cara, eu não quero... Muitas vezes a pessoa até se interessa, né, sobre o que você usou, como é que você chegou naquilo, mas acho que quando a audiência não pede, entrega para ele o que ele quer, a resposta da pergunta que ele quis, ou a sua história de uma forma que seja palatável para ele, né? E outra coisa, história não é livro-texto, né? Então, se parece uma dissertação, se parece a Bíblia, putz, não é história não, desculpa. Pelo amor de Deus, né, velho? Putz, um outro assunto, uma outra coisa que faz um gráfico ser ruim, né, digamos assim, ou não ser bom, é não ter consistência. Putz, é muito comum a gente ver, sei lá, uma apresentação e toda hora o gráfico troca o tipo de gráfico, muda o padrão de cor. Então, putz, esse é o tipo de negócio que você quer reduzir essa carga cognitiva da audiência. Você quer que a audiência não tenha trabalho para ler o teu gráfico. Então, inclusive nessa última competição agora de 2020, que eu ganhei o primeiro lugar, eu usei só um tipo de gráfico na apresentação inteira. Então, tipo, eu contei a história inteira com um tipo de gráfico. Por que eu fiz essa decisão? Porque eu queria que a pessoa lesse o primeiro gráfico e automaticamente todos os outros, ela não precisasse aprender a ler o gráfico de volta, já tivesse aquilo gravado ali na memória, para justamente facilitar esse processo de aprendizado. E aí, na hora que você começa a trocar gráfico, não tem consistência nas cores, vira uma bagunça e a audiência simplesmente desliga, vai ver o WhatsApp e o que está acontecendo lá, porque é mais interessante do que a tua apresentação. Exatamente. Não, cara, faz muito sentido isso aí, muito sentido. O cara mete um fúcsia, né, no meio da paleta de cor do gráfico, né, velho? Inclusive, eu comecei a pensar em outra coisa que ferra todo tipo de storytelling, cara, que é tentar falar de tudo numa só história, sabe? Tipo, menos é mais. Se você tiver um foco, tiver uma história que você quer contar, né? Não necessariamente você precisa falar tudo de tudo que seus dados estão mostrando. Você não precisa... Sei lá, vou dar um exemplo. Você tá querendo contar uma história sobre futebol brasileiro, lá, sobre os dados do futebol brasileiro. Se você tentar contar a história dos 20 times ao mesmo tempo, provavelmente sua história vai ser chata pra caramba, sabe? Você tentar ter um foco, tentar ter uma história que você tá contando por trás ali, ajuda muito a prender a atenção das pessoas e a criar uma história realmente interessante, sabe? Sim, até pelo bem da própria análise, né, cara? Às vezes você tem um dataset lá que tem um monte de característica de tudo quanto é coisa. Cara, pega um domínio só, as características que te interessam para contar aquela história e vai enriquecendo aos poucos, né?
Não fica pensando assim, nossa, olha aqui que parte de diversão, que monte de característica, posso fazer isso, essa dimensão aqui, que não sei o quê. Tem que ir aos poucos. Exatamente. E eu adoro o Plotly porque ele possibilita você fazer isso de uma maneira muito inteligente. O que eu gosto de fazer no Plotly, eu trago uma história para evidência, então eu dou destaque para uma história, mas ao mesmo tempo todas as outras histórias ficam mais num tom de cinza, no fundo, muito seguindo a regrinha da Cole nos Balmer lá, do Storytelling with Data. Então todo o resto em cinza, no fundo, uma história em destaque. Mas se a pessoa quiser entender as outras histórias, ela chega com o mouse lá em cima e vê qual que é o valor para entender o que está acontecendo com as outras linhas, com os outros elementos do gráfico. Então, mesmo assim, você consegue, no mesmo gráfico, colocar várias histórias, mas o ponto é bem o que o Lages falou. Uma história é o que você tem que escolher para contar e para dar o destaque. Dar o destaque para todas vira macarronada. E se a gente pega os prêmios do Cionec, né, cara? A pesquisa do Kaggle, galera, tem muita informação lá, sabe? Muita informação sobre salário, sobre tempo de carreira, sobre o país da pessoa e tudo mais. E é muito fácil a pessoa se perder analisando tudo aquilo, né? E aí você pega o exemplo do Cionec, ele sempre tenta contar uma pequena história dentro desse mundo de dados, assim. É um puta exemplo, isso é bem interessante. Inclusive, eu tenho uma dica para quem está começando essa EDA, começando a explorar os dados e tudo mais. Sempre que você descobriu algo incrível, pode ter certeza que você está olhando um dado errado, cara. Se você fez uma descoberta incrível, se aquilo chamou atenção e você achou que você descobriu algo que ninguém nunca viu antes, tem grande chance de você estar olhando para um outlier, tá com viés na sua análise e tudo mais. Fica a dica aí para quem está começando, tá? Pois é, concordo totalmente com isso aí.